Olá, mais uma vez te mandando um abração e agradecendo você por estar com a gente em mais uma edição do nosso Jornal OCN. Neste início de final de semana, também início de mês e quase final de ano, hoje dia 4 de outubro de 2019. Pois é, pessoal, estamos já no mês de outubro, ano que vem. Já estaremos vivendo aí os momentos antecedentes às eleições. Há exato um ano, daqui um ano exatamente, teremos eleições municipais. Que beleza, né? Não! Pois é, o nosso Jornal ACN traz política, traz todos esses assuntos, né? Nós falamos de eleições municipais, principalmente aqui em Porangaba, também de alguns municípios da nossa região. Então fica sempre bacana ressaltarmos aí que só falta um ano para as eleições municipais em todo o Brasil. O tempo passando depressa, teremos aí já o começo aí de corre-corre dentro da política nos municípios, né, para formação de coligações, né, de alianças políticas, enfim. Bom, mas não é esse o assunto agora, né? Nós estamos começando o nosso Jornal ACN, é só para lembrar que já estamos no dia 4 de outubro de 2019, né? É só para lembrar e colocar já aí na sua cabeça que em um ano teremos eleições. E nós vamos falar daqui a pouco de eleição do Conselho Tutelar aqui de Porangaba. Já para você no nosso noticiário local. O Jornal ACN hoje começa com algumas notícias nacionais, né, alguns fatos que ocorreram no Brasil, e daqui a pouquinho tem as notícias de Porangaba. Primeiramente, eu quero começar esse nosso jornal dando esse abraço carinhoso em você que está nos assistindo e parabenizando a Rede Massa, né, que é uma filial do SBT lá no Paraná, de propriedade do senhor Carlos Massa, o Ratinho. E nessa Rede Massa tem um jornal que se chama Tribuna da Massa. E essa semana eu estava assistindo, alguém compartilhou uma edição, uma matéria, aliás, desse jornal Tribuna da Massa, que é um jornal que é exibido lá na Rede Massa, no Paraná. E esse jornal, no meio da matéria, no meio da notícia, colocando vários memes animados, como nós colocamos aqui, né? Que são os memes da internet, para dar aquela pitada de bom humor, né? Nós sempre víamos a utilização de memes na internet no passado, né, em vídeos engraçados, né? Também tinha até programa de televisão como o Pânico, que utilizava bastante esses memes, né? Mas em jornal, em notícia, colocar esses memes em notícias, no meio das notícias, no meio de programa jornalístico, quem começou isso fomos nós aqui do Cubo Notícias. Em janeiro, quando começamos a fazer as edições do Jornal ACN. Nós que começamos, né, a colocar essa pitada de bom humor com os memes durante as notícias. Então eu gostaria de parabenizar o senhor Carlos Massa, o Ratinho, né, que começou sua carreira copiando o Carlos Alborguete. Pra acabar. É pra acabar. É pra detonar. E não pode abrir a boca e falar mal dele também não. E pelo jeito não perdeu essa mania de ser copião, de copiar bastante. Então parabenizando ele e toda a equipe lá da Rede Massa e do jornal Tribuna da Massa lá no Paraná, parabenizando eles por eles nos provarem que nós somos mais competentes e criativos que eles. Parabéns a vocês,
né, que mostraram subliminarmente, né, que nós temos mais criatividade e que vocês copiaram uma ideia que está dando certo, né? A única coisa que nós temos que criticar aí é o fato de não dar referência a quem vocês copiaram, né? Que no caso somos nós. Mas nos sentimos lisonjeados porque sabemos que nossa criatividade serve de inspiração para pessoas não tão criativas assim. Ok? Bom, pessoal, agora fica também sugestão para o jornal Tribuna da Massa colocar essa matéria aqui, que hoje é destaque na mídia. Nós sabemos que o senhor Carlos Massa, o proprietário da Rede Massa de TV, o Ratinho, é um ferrenho bolsonarista. O puxa-saco carreirista sabe que é puxa-saco. E nós queremos saber se a Tribuna da Massa vai cobrar uma postura anticorrupção contra o PSL, partido do senhor Jair Bolsonaro, né? Porque hoje a Polícia Federal, a PF, indiciou o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, que é do PSL, partido do presidente, sob suspeita de envolvimento no esquema de laranjas do PSL, que já tem até o nome, o Laranjal do PSL. A investigação policial, iniciada com base em reportagens da Folha de São Paulo, concluiu que o ministro comandou o esquema de desvio de recursos públicos por meio de candidaturas femininas de fachada nas últimas eleições. Álvaro Antônio foi indiciado nesta semana sob suspeita dos crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recursos eleitoral e associação criminosa, com pena de 5, 6 e 3 anos de cadeia, respectivamente. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, Agora você pegou esse negócio de roubar para a sua profissão mesmo. É minha profissão. Desde as revelações da Folha, em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro, também do PSL, né, o Partido dos Laranjas, né, partido só laranja, devia ser o significado desse partido, tem dito que esperaria as conclusões da Polícia Federal para definir o futuro do seu ministro, que tem negado as irregularidades. No dia 13 de março, num café da manhã com jornalistas, o Bolsonaro defendeu pressa na investigação da Polícia Federal e disse que tomaria a decisão sobre a permanência do ministro na pasta se a polícia concluísse pelo envolvimento dele no caso dos laranjas. Podem ter certeza que uma decisão será tomada, lamento, afirmou ele na ocasião. O relatório policial com indiciamento do Marcelo Álvaro Antônio foi enviado nesta sexta-feira, portanto hoje de manhã, ao Ministério Público de Minas Gerais. A reportagem da Folha procurou o ministro do Turismo, hoje de manhã também, e até agora está aguardando uma manifestação dele sobre o indiciamento. O indiciamento serve como base para que o Ministério Público decida se oferece ou não denúncia à Justiça contra o Álvaro Antônio. Agora, caso a decisão da promotoria seja em sentido similar ao da Polícia Federal, aí a Justiça decidirá se aceita ou não essa denúncia. Em caso positivo, o Álvaro Antônio se torna réu e passa a responder processo. Na tarde de ontem, o ministro se reuniu com o presidente Bolsonaro, só que até agora o teor dessa reunião não foi tornada pública. Tá aí, portanto, já que existem jornais aí do Brasil afora, um jornal de TV, inclusive, né? Não é igual o nosso, que fica restrito só na internet, que pode-se dizer uma mídia alternativa, mas já que um jornal de TV aberta gosta de copiar, né, o que pequenos canais criam, o que pequenos empreendedores da mídia, pode-se dizer assim, o que pequenas pessoas simples como nós criamos, nós somos copiados. Então fica aí a sugestão de pauta para que esses canais, né, tomem uma postura de ética semelhante com a nossa e exija a punição contra corruptos de todos os partidos, não só aqueles de esquerda, mas também os de direita e daqueles que estão no poder, né?
fica aí a sugestão para que essas TVs também comecem a cobrar, como nós cobramos, postura ética de todos os lados, né? Não vai dar não. É mais uma coisa também que esse jornal copião poderia divulgar, é o seguinte, é que até policiais experientes e de patente mais elevada estão criticando um projeto do Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também envolvido em escândalos de laranjas, de enriquecimento de 432% sem nenhuma explicação em 4 anos, essas coisas e tal, né? Pois é, o Flávio Bolsonaro, ele tem um projeto de lei que, segundo os próprios policiais, incentiva ações milicianas. É mesmo? Ué, alguém tem dúvida? Em tramitação no Senado, o projeto de lei 4.640 de 2019, proposto pelo senador Flávio Bolsonaro, do Partido Sol Laranja, o PSL do Rio de Janeiro. Um dos filhos do presidente da República tem como objetivo transformar mortes decorrentes de intervenções policiais em suicídios. Mortes por policiais seriam consideradas suicídios e retiraria, assim, a responsabilidade sobre essas mortes dos policiais do país. Segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enquanto o número de mortes violentas caíram 10,4% entre 2017 e 2018, durante o governo do presidente Michel Temer, o número de mortes pelas polícias subiu 20%. Esses casos atualmente geram inquérito que podem ser apreciados por corregedorias e justiças militares e comuns dos estados. O projeto de lei do Flávio Bolsonaro prevê que, ao se colocar em uma situação de confronto, um criminoso assume o risco de morte, retirando assim a responsabilidade do policial. O problema é o seguinte, de todo jeito, então, olha só a contradição. De todo jeito, então, precisa ser apurada pela justiça se a morte foi feita durante o confronto, se o alvo da morte foi um criminoso, se realmente a polícia atingiu e matou um criminoso. Então, de todo jeito, precisa investigação. Vai precisar ser investigado. Agora, o caso da garota Ágata, que morreu. Até agora, as investigações dizem que não é possível dizer de onde veio o tiro que matou a garota Ágata. Se foi da polícia, se foi do bandido, mas foi de uma troca de tiros. Se esse projeto de lei for aprovado, a garota Ágata seria considerada uma suicida? E o caso iria para a gaveta? Como assim? Agora, eu sei que vai ter os minions, os apoiadores ferrenhos do presidente que vão falar, isso é discurso de esquerda, Bom, os próprios profissionais de segurança pública, eles são contra. Olha só o que diz Alexandre Rocha, delegado do Distrito Federal. Vai favorecer policiais que agem de forma ilegal dentro da instituição. Isso tende a proteger as milícias e favorecer policiais que possam agir na ilegalidade. Não vejo como valorização policial. É algo que está na linha do discurso ao ódio, do policiamento sem medidas. Polícia tem que prestar contas. Se está lidando com o direito à vida das pessoas, você tem que prestar contas. Delegado do Distrito Federal, Dr. Alexandre Rocha. Que mais aqui? Tenente Coronel da Reserva, Cristiane Socorro Loureiro Lima, da Polícia Militar do Pará, doutora em Ciências Sociais e professora da Universidade da capital paraense. Ela diz o seguinte: é uma total aberração jurídica, afirmou. Ela diz acreditar que, caso seja posta à prática,
A medida pode aumentar a letalidade policial, além de impulsionar práticas de grupos de extermínio e de milícias. As milícias, nós sabemos, né, que, enfim, armas devem ser usadas apenas em casos de preservação da vida. Mais um profissional da segurança pública, né, falando aqui, dando sua opinião. Antes que venha aí bolsominion que não entende nem porque a vaca faz cocô esparramado, nem porque o bode faz cocô bolinha. Né? Vamos ouvir quem entende. Tenente Coronel Adilson Paes de Souza, reserva da PM de São Paulo. Ele diz o seguinte, segundo ele, apenas o fator de existir essa proposta já é um incentivo para grupos de extermínio e milicianos. Essa proposta faz com que se sintam amparados no sentido de que suas ações ficarão impunes, porque nem saíram processados por homicídios, nem seriam processados por homicídios, afirmou. E ele disse o seguinte, se esse projeto for aprovado em alguma comissão do Senado, já é um absurdo, porque não tem nenhuma base. Mas vamos supor que seja aprovado e vire lei, é totalmente inconstitucional, fere o princípio constitucional, complementou ele. No artigo 5º da Constituição Federal é garantido a inviolabilidade do direito à vida. Mais um profissional de segurança pública, Sargento Elisandro Lotim de Souza, Polícia Militar de Santa Catarina, afirmou que o projeto não resolve nem sequer minimiza os problemas da área e propositadamente desvia a atenção dos reais e necessários debates, seja na perspectiva dos policiais ou mesmo na maioria da população. Segundo o sargento, até o momento, nenhum projeto de lei tratou das questões que historicamente afligem os policiais, como questões atinentes a um piso nacional, mudança nas carreiras, modernização nos arcaicos regulamentos disciplinares, onde, por exemplo, policiais são punidos e presos por questões administrativas internas. Realmente, isso daí eles não querem mexer. Dá a entender que quando eles mexem em alguma coisa é para realmente facilitar atitudes de maus policiais. Agora, o policial que atira realmente num bandido em situação de confronto, ele não deve ser penalizado. Mas como é que você vai chegar à constatação de que o policial atingiu um bandido numa situação de confronto? Através de uma investigação, não é verdade? Então precisa ter a investigação, precisa abrir o inquérito, ser averiguado, e não havendo indício de crime, o policial não pode ser. Ele estava se protegendo no seu trabalho, ou até protegendo a vida de terceiros ao atingir um bandido, e nesse caso, inclusive, deve ser condecorado. Quando um policial abate um bandido que está colocando a vida de pessoas inocentes e trabalhadores em risco, deveria até ser condecorado, mas para isso precisa do inquérito, da investigação. Esse projeto de lei aí é um absurdo. Então são esses os principais fatos, né, envolvendo o governo, que foram divulgados nessa manhã pela grande mídia, e são coisas que precisam ser refletidas pela população, independente de partido. Né? A gente sabe que existe realmente aquele grupo que eu falei agora há pouco, não sabe nem porque que a vaca faz cocô de um jeito e nem porque o bode faz cocô do outro jeito, não abre a mente para nada, não quer discutir nada, ele só tem aquela sua visão e ele não quer debater. Então, para esse tipo de gente, nós não fazemos questão nenhuma também de agradar e nada. Né? Agora, para todos os brasileiros, para todos os cidadãos que, independente do lado político, têm a cabeça aberta e querem pensar uma fórmula de termos um país um pouco melhor, fica aí essas informações. E como estava escrito lá no letter aqui embaixo da nossa primeira matéria, a corrupção continua, né? A solução para os reais problemas dos trabalhadores como os policiais, que precisam de salários melhores, de garantias melhores de trabalho, esses problemas realmente que são problemas
mais burocráticos e que necessitam realmente de um pouco mais de cabeça, de um pouco mais de cérebro dos nossos representantes políticos, esses problemas, infelizmente, não são estudados, não são analisados e não são apresentados projetos de lei que solucionem esses problemas, principalmente na questão salarial e da segurança e o amparo ao policial militar de todo o país. Tá aí, pessoal. Pronto, falei, apesar de muitas pessoas não gostarem, né? E agora vou trazer mais uma notícia que aconteceu ontem na capital paulista, em São Paulo, mais uma notícia absurda, e daqui a pouquinho eu trarei para você as notícias aqui de Porangaba. Hoje não temos, né, muitos destaques assim de Porangaba, coisas polêmicas não, mas nós temos aqui alguns convites importantes para você porangabense. Para você de todo o Brasil que está nos assistindo, muito obrigado mais uma vez, um abração para você. Olha só que absurdo, um procurador da Fazenda, dentro do fórum, na Avenida Paulista, dentro do Tribunal Regional Federal, da Terceira Região, na Avenida Paulista, o maior centro econômico da América Latina, esse procurador da Fazenda entrou na sala de uma juíza e esfaqueou a juíza. A que ponto chegou o Brasil? Isso aconteceu na Avenida Paulista. Segundo as informações, esse procurador foi preso agora de manhã, quarta-feira. Segundo as informações da Polícia Federal, a juíza teve cortes no pescoço, mas nada grave. Ela está passando bem. O procurador, como eu disse, preso agora há pouco de manhã. Nós estamos gravando o jornal ACN. A Advocacia Geral da União diz que foi informada da tentativa de homicídio e determinou a imediata abertura de sindicância investigativa no âmbito da instituição. Vamos assistir ao vídeo da Globo News. Créditos à Globo News por este vídeo, essa matéria que foi divulgada nesta manhã, logo após a prisão do procurador, né? Procurador que esfaqueou a juíza. Que, repito, a juíza passa bem nesse momento. Não teve ferimentos graves. E o que poderia ter levado esse procurador da Fazenda a ter esfaqueado a juíza? Algumas informações colhidas nessa manhã para você. Assiste aí. Oi, Júlia, bom dia para você, bom dia também a todos que estão nos assistindo. Eu falo ao vivo aqui da sede da Polícia Federal, que fica no bairro Lapa, zona oeste aqui da capital paulista, porque é aqui que está preso o procurador que atacou uma juíza na tarde de ontem, por volta das 6 horas da tarde, na sede do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que fica na Avenida Paulista, aqui na capital. O procurador é o Matheus Carneiro Assunção. A juíza que ficou ferida é a Louise Filgueiras. Ela ficou ferida, mas felizmente sem gravidade, ela teve um corte apenas superficial na região do pescoço e passa bem. Os dois prestaram depoimento ainda ontem. Agora eu vou trazer alguns detalhes. Segundo informações de uma própria nota do tribunal, de acordo com o tribunal, o procurador ele entrou no prédio para participar de um congresso. Depois do evento, ele acabou circulando pelos corredores lá do tribunal, entrou em alguns gabinetes de alguns desembargadores de forma aleatória até chegar na sala da juíza. Lá, então, de maneira inesperada, ele atacou a juíza, que ainda conseguiu desviar de alguns golpes, mas infelizmente então foi atingida com essa facada. Testemunhas disseram também que o procurador parecia bastante transtornado, que ele falou que estava fazendo isso e que estava lá porque ele era contra a corrupção. Ele chegou até a jogar uma jarra de água contra a juíza já ferida. Bom, a investigação é que vai dizer agora, né, o andamento da investigação é que vai dizer se isso tudo aconteceu de forma premeditada ou se ele escolheu a juíza Louise de maneira aleatória. E também a investigação vai dizer a motivação, afinal, por qual razão esse procurador atacou a juíza. Ele deve responder por tentativa de homicídio. Volto com você, Júlia. Pois é, Romulo, vamos aguardar então o que nos dirá a investigação. Muito obrigada pelas suas informações, um ótimo dia para você. Gente, quem já ouviu aquela música do Tião Carreiro e Pardinho?
né? A coisa tá feia, a coisa tá preta. É super atual essa música, né? Apesar dela ser uma canção lá da década de 70, 80, né? Tá feia, tá preta, tá bárbara a coisa. Tá complicada a coisa. É procurador esfaqueando juíza, político falando que policial tem carta branca para matar e depois a morte vai ser considerada suicídio. Ministro envolvido em caso de laranja. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E repasse de dinheiro público para candidato que nunca existiu. Dinheiro público nosso. Nosso, tá? Seu de direita. Dinheiro que é seu, que é da direita. Você é da direita? Você tem um posicionamento político da direita? Pois é, dinheiro público seu foi usado, tá? Tem colegas meus que são de esquerda. Esse dinheiro desses colegas de esquerda também foi usado para isso. Eu sou mais de centro, procuro um posicionamento político mais neutro. Dinheiro da gente também que é de centro ou liberal também foi usado. Enfim, brasileiro não se classifica por ideologia política, não. Brasileiro é brasileiro, meu amigo. O povo brasileiro, quando é prejudicado, ó, num todo. Tem gente que fala num todo. Num todo mesmo. Todo mundo sai prejudicado. O problema é que não é todo mundo que coloca a boca no trombone. Tem gente que se fecha naquela ideologia política, mesmo estando sendo prejudicado, e não cobra os seus direitos. Ah, não, mas ele fez isso? Ah, mas ele pode fazer. O PT não podia. O PSOL não podia. O PSDB não podia. Mas esse partido pode fazer isso comigo, eu deixo. Que burro, dá 0 pra ele. Não é assim, gente. Vamos acordar pra vida, Brasil! Pessoal, deixa eu trazer aqui uma informação de Porangaba para você que é aqui de Porangaba e nos assiste no jornal ACN, né? O jornal ACN, o Cubo Notícias, é aqui da cidade de Porangaba, interior paulista, para você de todo o Brasil que está nos assistindo, né? Fica também o nosso convite para que você visite o nosso município, a cidade de Porangaba, no interior paulista, 162 quilômetros da capital São Paulo. Hoje vai acontecer, depende do horário que você está assistindo o nosso jornal ACN, tá, pessoal? Nós estamos gravando o nosso jornal ACN agora no finzinho dessa manhã de sexta-feira, né? Vamos publicar logo mais nas redes sociais, também no nosso canal do YouTube e no nosso site do Cubo Notícias, né? Mas hoje, às 20 horas, serão homenageados aí os expedicionários porangabenses 2019, edição 2019. O prêmio Expedicionário Porangabense é dado àqueles que passam por uma votação prévia que acontece no site da Câmara de Porangaba, né? E são apresentados vários nomes de pessoas que se destacaram dentro da cidadania porangabense, e neste ano foram eleitos o Henrique de Campos Machado, maestro Henrique, filho do Levi e da Tânia, né? Também o homenageado é o Domingos Diniz Vaz, o Minguinho, in memoriam, né? Ele também foi um dos mais votados. Na área de esportes, o destaque foi o Donizete Ribeiro, o Donão, um abraço para o Donão. E na área de educação, a professora Maria José Rosa. A professora Maria José Rosa. É a professora Zezinha, né? Pois é, eles são os destaques deste ano, são os Expedicionários Porangabenses edição 2019, e receberão este prêmio, essa honraria na Câmara Municipal de Porangaba, que vai realizar
a sessão solene, ou está realizando, depende da hora que você está assistindo, ou já realizou, logo mais às 20 horas, lá no prédio da Câmara Municipal, ok? Fica aí o convite para você que está assistindo a tempo aí, para que compareça hoje às 20 horas na Câmara de Porangaba, sessão solene, onde será entregue o prêmio. E vale destacar também, nós conversamos ontem com o Levi, né, o Levi que é o pai do maestro Henrique de Campos Machado, e ele nos disse que a banda Maestro Pingo estará hoje na Câmara fazendo uma apresentação sobre a regência do Expedicionário Porangabense 2019, o maestro Henrique de Campos Machado, na área da cultura de Porangaba. E será homenageado também na área de cidadania o Domingos Diniz Vaz, o ex-prefeito Minguinho, o saudoso Minguinho. A família dele deverá estar presente para receber a premiação. Na área de esportes, o Donizete Ribeiro, o Donão. E na área de educação, a Maria José Rosa, professora Zezinha. Maravilha? Feito o convite para você. Mais um convite para você é para que participe dia 5, portanto, amanhã, sábado, da Festa da Primavera, que vai acontecer na Rua 4 de Junho. Mas eu faço um convite em especial ao pessoal da Associação Amor de Bicho de Porangaba, que faz esse trabalho independente e com pouca ajuda, mereceria mais ajuda e mais atenção do poder público, né? Mas está aí, a Amor de Bicho de Porangaba vai estar presente na Festa da Primavera amanhã, né, com a sua barraca. Ainda dá tempo para você fazer a sua colaboração para a Associação Amor de Bicho, fazendo a seguinte doação. Eles estão precisando, colocando a imagem aqui, ó, de amido de milho, a maizena, né, popularmente conhecida maizena. Tem outras marcas de amido de milho, que também serve, tá, gente? Farinha de trigo, chocolate em gotas, caixinhas de morango, pacotes de guardanapos e pacote de palitos de churrasco, né? Provavelmente vão ser servidos aí morango com chocolate, enfim, serão servidos aí algumas coisas bem gostosas lá na barraca da Associação Amor de Bicho de Porangaba. Você pode colaborar dando esses materiais que nós acabamos de pedir, ou se você vai até a Festa da Primavera, colabore, né, experimentando as coisas gostosas que serão servidas lá pela barraca da Associação Amor de Bicho de Porangaba na Festa da Primavera, né? Outras entidades porangabenses também terão suas barracas lá. A APAI de Porangaba também vai ter a sua barraquinha lá, né, fazendo vendas de produtos. A Unidos da Vila também confirmou que vai estar presente também lá na Festa da Primavera. O próprio Fundo Social, aliás, o Projeto Criança Esperança e o Fundo Social também terá sua barraca, vendendo produtos. E a outra escola de samba, aquela lá, a colorida, não vai? Ah, eu não sei. Parece que não teve confirmação, né? Seria bom, né, que fosse, né? Parece que só a Unidos da Vila está confirmada como escola de samba que vai estar presente. Enfim, espero que todas as entidades de Porangaba estejam presentes, façam uma boa arrecadação e tenham assim felicidade em conquistar um orçamento para assim poder continuar trabalhando em benefício dos setores importantes para a nossa cidade de Porangaba. Bem, pessoal, domingo tem eleição do Conselho Tutelar aqui de Porangaba. Conselho Tutelar que neste domingo vai ter uma votação diferente, porque, como eu disse na edição passada, vai ter aí cédulas eleitorais preparadas pela comissão, né, dos direitos do menor, da criança e do adolescente, né? E essa cédula trará o nome dos, deixa eu contar aqui mais uma vez, 7 candidatos. Como que vai funcionar? Seguinte, pessoal.
dia da escolha dos conselheiros, aliás. Será dia 6, domingo. Votação que começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, até às 17 horas. Local da votação: MF Joaquim Francisco de Miranda, o grupo de Porangaba. Fica lá na rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, número 233. Vamos lá. Você chega para a votação e vai receber uma cédula de votação com o nome dos 7 candidatos. Dentre estes 7 candidatos, você pode votar em 1, 2, 3, 4, 5. Você pode escolher até 5 nomes. Não é obrigado. Pelo que diz o texto aqui do edital 01/2019 do CMDCA, é assim, ó. Resolve esclarecer que nas cédulas eleitorais preparadas estarão contando os nomes que foram autorizados na ficha de inscrição pelos próprios candidatos, né? Lembrando que os cidadãos poderão votar em até 5 nomes. Não diz que deverão votar nos 5 nomes, deverão votar em até 5 nomes. São 7 candidatos. Eu acho que até 5 nomes é muito. Deveria ser 3, no máximo 4. Porque são 7, pode votar no máximo em 5. Enfim, é opinião minha, tá, gente? Isso é bobagem, é opinião minha só. Não quer dizer que eu queira influenciar em alguma coisa, não. Nem vou. Então os candidatos são os seguintes: Cidinha do Dalico, Rui Escrivão, o Anderson Filho do Sidão, a Natália Domingues, Jaciara Aparecida Fernandes, a Rebeca do Zezo e também a Liane. São os 7 candidatos. Você pode escolher 5 dessa lista para votar, pode marcá-la na cédula de votação 5 nomes dentre esses 7. Ou pode marcar só 1, ou pode marcar só 2, ou só 3, ou só 4, ou 5. Tá bom? Repetindo então, quem são os candidatos do Conselho Tutelar de Porangaba para as eleições de 2019. Cidinha do Dalico, Rui Escrivão, Anderson Filho do Sidão, Natália Domingues, Jaciara Aparecida Fernandes, a Rebeca do Zezo e a Liane. Estes são os candidatos. Repetindo, votação do Conselho Tutelar acontece domingo, dia 6, das 8 até as 17 horas. No grupo Joaquim Francisco de Miranda, aqui no centro de Porangaba. Boa sorte a todos os candidatos. E assim que o CMDCA de Porangaba, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, divulgar a lista dos novos conselheiros que tomarão posse em janeiro do ano que vem, vale lembrar isso, quando for divulgada a lista desses ganhadores aí, dos eleitos, nós divulgaremos para você aqui no nosso jornal OCN. Então continue acompanhando para sempre ter informações da nossa cidade. Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem precisa dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. A oração muda principalmente a mim. A minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Dedique-se a Deus e receba as graças na noite da vigília da Assembleia de Deus Ministério Madureira, Porangaba, Campo de Tatuí. Louvores, Porangaba Adoração, Haroldo e Luiz Fernando, Luísa e Fabiana, Débora Rangel e bandas da região. Preletor Pastor Eliseu de Paula, Pastor Local Adriano Moreira, Pastor Presidente Wagner Bonfim. Noite de vigília da Assembleia de Deus Ministério Madureira, Porangaba, Campo de Tatuí.
dia 5 de outubro, sábado, no Centro de Lazer do Trabalhador em Porangaba, a partir das 21 horas. Bom, gente, de mais destaque assim em Porangaba, por enquanto a gente não tem, né? Nós estamos averiguando uma informação, uma coisa que eu presenciei ontem aqui em Porangaba. Olha, gente, eu quero ter imagens, como diz o Datena. Eu quero ter imagens, e em breve eu vou conseguir imagens sobre isso que eu vi ontem, porque eu quero mostrar em detalhes o que eu flagrei ontem. Eu estou sentindo uma treta! E continua lá. Continua lá. E é importante mostrar para você, né? Mas enfim, eu não vou dar mais detalhes sobre isso que nós vamos pesquisar hoje e correr atrás de informações hoje, né? Só que é uma cena desagradável. Eu não esperava ter visto uma coisa dessas, uma postura dessas, adotada pelo nosso executivo, pela nossa administração, né? Enfim, na realidade é aquele negócio, né? Sempre jogando para debaixo do tapete. Aguardem, tá, pessoal? Esse é o único... Como é que é? É o único spoiler que eu posso dar para vocês aí. Eu não entendi o que ele falou. Spoiler, na realidade. São essas linguagens modernas, né? É uma linguagem nova, spoiler. Você não pode adiantar o final do filme, né? Quando você adianta o final do filme ou fala alguma coisa que acontece no filme, é spoiler. Então nós não vamos dar mais spoilers sobre isso. Vamos deixar para você ver as imagens, né? Vamos obter essas imagens aí e mostrar para você. Empolgante! Bom, hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Celebração. Eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? Umas 4. Então nós desejamos a você uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E se Deus quiser, na segunda-feira voltaremos com mais informação para você. Fique com a santa paz de Deus e até lá.